Uma reunião fora da agenda oficial no Palácio da Alvorada acendeu o alerta em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira, 15, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e ministros de sua base em um encontro sigiloso. O motivo? A pressão crescente da oposição pelo avanço do projeto de anistia que ganhou força após a condenação histórica de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos ao canal Linha Direta. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Esse apoio é fundamental para que a gente continue trazendo análises profundas sobre a política brasileira, sempre com espaço para o debate aberto e democrático. Então já sabe, se inscreve aí e bora mergulhar juntos nesse tema. Nos bastidores, aliados de Lula admitem o receio de que a anistia avance no Congresso e acabe esvaziando os efeitos da decisão do STF. Afinal, de que adiantaria uma sentença de 27 anos de prisão se o parlamento, pressionado pela base bolsonarista, encontrasse uma saída política para reverter esse quadro? E aqui já vai a primeira provocação. Você acha que o Congresso deve ter poder para aprovar uma anistia nesse caso? Ou isso seria um ataque direto às instituições e ao Estado de Direito? Escreve aí nos comentários, porque esse é o debate que divide o Brasil neste momento. Segundo relatos, Lula pediu ajuda a Motta para frear o avanço da pauta. O presidente da Câmara, por sua vez, saiu em tom diplomático, disse defender o diálogo entre os poderes e destacou que seu papel é avançar em projetos que melhorem a vida da população. Uma fala que soa conciliadora, mas que deixa no ar uma pergunta importante: qual será a real postura de Motta diante da pressão política? O encontro, vale lembrar, não estava registrado nas agendas oficiais. Foi realizado discretamente no Alvorada, sinal de que o governo encara o risco da anistia como um dos maiores desafios políticos após a condenação de Bolsonaro. A oposição viu na condenação de Jair Bolsonaro pelo STF a chance perfeita para avançar com a pauta da anistia. Deputados e senadores bolsonaristas intensificaram os discursos de que a decisão foi política e que cabe ao Congresso corrigir os excessos do Judiciário. Entre os mais ativos está o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que já condicionou a retirada das tarifas americanas contra o Brasil à aprovação dessa medida. Ou seja, a pressão vem de todos os lados, das ruas, das redes sociais, de aliados no Congresso e até do cenário internacional. E isso cria um ambiente explosivo dentro da Câmara dos Deputados, onde cada movimento do presidente Hugo Motta é observado com lupa. Se ele decidir dar andamento ao projeto, abre caminho para uma vitória simbólica e política do bolsonarismo, mesmo com Bolsonaro condenado. Se segurar a pauta, pode se indispor com uma oposição mobilizada e barulhenta. E aqui eu quero ouvir você. A anistia é uma medida legítima de pacificação nacional? Ou seria apenas um atalho para livrar Bolsonaro e seus aliados da justiça? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão vai definir os rumos do Congresso nos próximos meses. Para o governo, a ameaça é clara. Se a anistia avançar, todo o esforço do STF e do Executivo para mostrar firmeza diante da tentativa de golpe perde força. Por isso, Lula correu para se reunir fora da agenda oficial com Hugo Motta, buscando garantir que a Câmara não se torne palco de um confronto que poderia desgastar ainda mais o Palácio do Planalto. O detalhe é que, em público, Motta prefere adotar uma postura institucional, defendendo a harmonia entre os poderes e o avanço de pautas sociais, como a isenção do imposto de renda e a tarifa social de energia. Mas, nos bastidores, o jogo é outro. A decisão de pautar ou não a anistia pode se tornar a mais importante de sua presidência na Câmara. Enquanto a oposição pressiona pela anistia, o governo corre contra o tempo para evitar que o tema ganhe corpo no Congresso. A encarregada dessa articulação é Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais e braço direito de Lula nas negociações parlamentares. Ela participou do almoço no Alvorada, ao lado de Hugo Motta,
e levou à mesa as prioridades do Executivo: a isenção do imposto de renda para quem ganha menos e a medida provisória que amplia a tarifa social de energia elétrica. Essas são pautas populares com grande impacto na vida da população. O recado do governo é claro: vamos discutir o que melhora a vida do povo, e não uma anistia que serve apenas para proteger quem atacou a democracia. A estratégia é tentar mudar o foco da Câmara, oferecendo projetos que tragam ganhos reais para a sociedade e, ao mesmo tempo, empurrar a pauta da anistia para o escanteio. Mas aqui está o risco. Se a base bolsonarista conseguir colar a ideia de que o governo teme a anistia, pode transformar o tema em bandeira de mobilização nacional. E aí a pressão sobre Hugo Motta cresce ainda mais. Afinal, quem segura uma pauta dessa importância em meio a manifestações de rua e campanhas digitais agressivas? E eu já quero saber sua opinião. O governo deve apostar em diálogo e negociação para barrar a anistia ou deveria adotar uma postura mais dura e enfrentar diretamente a oposição? Comenta aqui embaixo, porque esse dilema é central no tabuleiro político. Nos bastidores, aliados de Lula reconhecem que a simples existência do projeto já é uma vitória simbólica para o bolsonarismo. Mesmo que não seja aprovado de imediato, mantém a chama acesa, dá discurso à oposição e desgasta o STF. Para o Palácio do Planalto, evitar que o tema avance virou questão de sobrevivência política e talvez até institucional. A escolha do Palácio da Alvorada como palco da reunião não foi por acaso. Fora das agendas oficiais, longe dos holofotes, Lula tentou criar um espaço de confiança para negociar diretamente com Hugo Motta. O gesto mostra o tamanho da preocupação do governo. A pauta da anistia deixou de ser apenas um rumor e passou a ser tratada como uma ameaça real à estabilidade política e à própria autoridade do Supremo Tribunal Federal. Para Lula, permitir que a anistia avance seria abrir uma ferida institucional profunda. Seria como dizer à sociedade que, mesmo depois de uma condenação histórica, é possível reverter tudo no tapetão político, e isso enfraqueceria não apenas o STF, mas também a imagem do governo de que está comprometido com a defesa da democracia. E aqui vai minha provocação. Você acredita que reuniões fora da agenda, como essa do Alvorada, são legítimas formas de articulação ou acabam alimentando desconfiança na população sobre o que realmente está sendo negociado? Escreve nos comentários, porque esse ponto divide opiniões. Nos bastidores, há quem diga que Hugo Motta sai fortalecido dessa história. Ao se mostrar aberto ao diálogo com Lula, ele ganha espaço de negociação tanto com a base governista quanto com a oposição. Se segurar a pauta da anistia, pode se firmar como um presidente da Câmara disposto a preservar a institucionalidade. Mas se ceder à pressão, será lembrado como o homem que abriu a porta para a reabilitação política de Bolsonaro. Para o governo, a margem de erro é mínima. Qualquer vacilo pode ser explorado pela oposição como sinal de fraqueza. É por isso que cada movimento, cada reunião, cada declaração, cada gesto de Motta ou de Lula tem peso simbólico enorme nesse momento de tensão. A reunião fora da agenda entre Lula e Hugo Motta mostra que o Brasil vive um momento decisivo. De um lado, um ex-presidente condenado por tentativa de golpe que ainda mantém uma base mobilizada. Do outro, um governo que tenta segurar a pauta da anistia para não ver todo o trabalho do STF ser esvaziado. No centro dessa disputa, o presidente da Câmara, que carrega nas mãos uma decisão capaz de redefinir os rumos da política nacional. Se a anistia avançar, o recado para a sociedade será devastador. Mesmo diante de provas, julgamentos e condenações, ainda é possível escapar pela porta da política. Mas, se for barrada, teremos a confirmação de que o Congresso não vai se curvar à pressão das ruas e às investidas internacionais. E aqui eu deixo a grande pergunta para você. A anistia deve ser vista como uma medida de pacificação nacional ou como um retrocesso que colocaria em xeque a democracia? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa discussão não é só sobre Bolsonaro ou Lula, é sobre o futuro do Brasil. Uma coisa é certa: a história está sendo escrita em cada movimento, cada reunião
e cada gesto dos nossos líderes políticos. O encontro no Alvorada pode ter sido discreto, mas seus efeitos podem ser sentidos por anos. E é nesse clima de tensão que a sociedade precisa estar atenta, cobrando transparência e firmeza das instituições. Se você ficou até aqui, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal Linha Direta e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque o que está em jogo não é só uma pauta no Congresso, é o destino da democracia brasileira.